É um prazer e uma responsabilidade estar aqui dando o pontapé inicial no Eagles de 2015. E eu tenho certeza, por tudo que nós temos conversado durante esse início de ano, que o Eagles vai ser uma bênção para muita gente. Eu acho que tem muita vontade de se compartilhar muitas coisas com vocês, muita vontade de plantar semente empreendedora na cabeça de muita gente. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para todo mundo, e é um prazer fazer parte desse grupo e poder iniciar, né, esse momento tão importante que é o do Eagles Vision. Como é um começo de ano, apesar de a gente estar em março, mas a gente considera que depois do Carnaval que o ano começa, eu resolvi trazer um tema que vai falar sobre trabalho, que vai fazer a gente refletir um pouco sobre a maneira que a gente encara o nosso trabalho, a maneira que a gente tem acordado todos os dias para poder exercer a nossa função, seja ela qual for, e para a gente poder repensar um pouco a nossa carreira. Aonde que a gente está apoiando a nossa carreira, em que pilares que a gente está apoiando, e eu acho que é importante a gente dar esse passo inicial do ano, repensando um pouco isso, para ver se a gente está apoiando a nossa vida profissional nos pilares devidos, ou se a gente está considerando coisas muito superficiais, coisas frágeis, coisas que não vão nos levar a lugar algum. Então eu decidi falar um pouco para a gente, falar um pouco de reinvenção da carreira, para a gente poder repensar a nossa também. Quando eu falo de carreira, não tem como não trazer um especialista na área, que é o apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo pode ser considerado a grande referência de carreira para esse tipo de carreira que eu estou querendo falar para vocês. Não a carreira pela visão do mundo, mas uma carreira pela visão de Deus. E Paulo nos dá uma referência importantíssima para a gente poder começar a repensar, que ele faz a seguinte declaração: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como é possível resumir de uma forma tão simples e tão direta a maneira que a gente deve encarar a nossa vida profissional, o nosso trabalho? Acho que não tem uma forma tão alinhada com a visão de Deus como essa que o apóstolo Paulo nos passa. Na verdade, ele fala que a carreira dele é um testemunho do Evangelho, que ele recebeu do Senhor Jesus, tanto a carreira quanto o ministério, e que ele faz isso com alegria, independentemente se ele vai ter tribulações, que alguns dias ele vai ter dificuldades, independentemente de crise, independentemente de qualquer coisa, ele vai exercer isso com alegria, porque ele tem consciência que isso foi dado pelo Senhor Jesus e que ele vai dar um testemunho do Evangelho. Acho que não tem nenhum outro resumo mais importante para a gente começar o ano do que essa declaração do apóstolo Paulo. Por que a sua carreira precisa ser reinventada? A nossa carreira precisa ser reinventada para despertar os talentos adormecidos. Ela precisa ser reinventada para expressar nossa verdadeira vocação. Precisamos pensar em reinventar nossa carreira para que ela esteja coerente com a nossa missão, com a missão que nos foi dada. Nós precisamos repensar nossa carreira para inspirar os outros e para gerar uma nova atitude profissional em nós e naqueles que nos cercam. É por isso que nós precisamos começar esse ano pensando em reinventar a carreira. O mercado, eu garanto para vocês que o mercado ele está lotado de oportunidades. O mercado precisa de empreendedores, de funcionários, de profissionais liberais, de autônomos. O mercado, independentemente da crise, da Operação Lava Jato, da recessão, do que o governo nos fala, o mercado está lotado de oportunidade. Ele precisa de todos esses candidatos. Só que ele precisa de candidatos com o seguinte perfil: pessoas com iniciativa própria, que saibam buscar, construir, conhecer e fazer, que tenham proatividade de ir atrás do trabalho e depois que resolver o trabalho já vai procurar outro, aquele que procura encrenca mesmo para resolver, porque não tem medo de trabalho. Precisa de pessoas que nunca cansem de aprender e que tenham brilho nos olhos. Além disso, o mercado precisa de pessoas que tenham liderança e influência constante,
pessoas que tenham autonomia, autoconfiança, otimismo, pessoas que não temem o fracasso, conforme a visão que o pastor Marcos nos passou no início, que transformam ideias em realidade e tenham paixão pelo trabalho. É isso que o mercado está buscando. E eu garanto para vocês, ele está buscando em qualquer época, seja nesse 2015, do jeito que ele for, seja nos próximos anos, o mercado procura pessoas com esse perfil. Pessoas com esse perfil não deixam de aproveitar oportunidades no mercado. Não tem segredo. O que o mercado está buscando, o que o mundo está buscando de verdade, são pessoas com atitude empreendedora. Pessoas que entendem que atitude empreendedora, que empreender não é abrir uma empresa somente. Abrir empresa é só uma parte do processo. As pessoas precisam entender que empreender é uma competência, é um conjunto de atitudes que proporcionam grandes resultados para a sua empresa e para a sua vida. Então o mercado precisa desse tipo de atitude. Atitude de pessoas que não querem simplesmente abrir um negócio, mas querem fazer diferença e querem construir essas competências em si mesmo. Quais são os pilares que eu queria discutir com vocês nesse primeiro momento, que isso é um assunto que a gente pode falar muito durante o ano, mas os principais pilares que eu queria iniciar esse assunto reinvenção de carreira são 3. Conhecer a si mesmo, encontrar sua missão e ser fiel à sua missão. Eu acho que se a gente conseguir partir desse princípio, conseguir estruturar a nossa carreira em cima desses 3 pilares iniciais, a gente já vai estar dando um grande passo para poder chegar naquela situação do apóstolo Paulo. Conhecer a si mesmo. Eu costumo dizer que conhecer a si mesmo é uma das coisas mais importantes e é onde a gente mais tem que dedicar tempo, tem que investir tempo nisso. Mas, infelizmente, é aonde menos a gente gasta tempo. Eu acho que a gente gasta muito tempo ouvindo o que as pessoas à nossa volta falam sobre nós, o que os clientes falam sobre nós, o que os pais falam, os irmãos, os amigos, mas a gente deixa de tirar nossa própria conclusão sobre o nosso autoconhecimento. Como já diria um filósofo, conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar a si próprio é verdadeiro poder. Eu acho que com essa frase a gente pode justificar a importância do tempo que a gente precisa dedicar para autoconhecimento, para entender quem realmente a gente é nesse mundo. Quando a gente dedica tempo para conhecer a si mesmo, a gente tem que fazer algumas perguntas e investigar quem realmente a gente é. A gente precisa primeiro entender como que o mundo funciona e como é melhor viver nele. Se a gente fica alienado do que está acontecendo no mundo, a gente não consegue se posicionar. A gente precisa ter posicionamento. A gente precisa ter princípios para poder viver nesse mundo. Que tipo de princípios que a gente precisa ter para viver no mundo se a gente não conhece esse mundo? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa de visão do reino de Deus para poder viver nesse mundo fazendo a diferença conforme o reino de Deus. Mas para isso a gente precisa saber aonde a gente está pisando, em que terreno que eu estou pisando. Para isso eu preciso conhecer o mundo que eu estou vivendo. Uma outra pergunta importante a fazer nesse processo de autoconhecimento é o que eu tenho de melhor? Quais são meus talentos, meus dons, minhas habilidades, minha personalidade, meus interesses? De novo, a gente passa a maior parte da vida recebendo referências externas. A gente recebe o que os outros falam da gente. Muitas vezes a gente está investindo em talentos, habilidades, dons, personalidade, que a gente nem chegou à conclusão que é nossa mesmo. E essa pode ser uma grande armadilha para a gente estruturar a nossa carreira. Então, eu convido vocês, com essa pergunta, a repensar mesmo nessa questão de quais são meus dons, investigar mesmo o que é dom, o que é habilidade, o que é talento, o que é personalidade, e gastar tempo pensando nisso. Uma outra pergunta que é importantíssima a gente fazer, seja você um empresário, um profissional liberal, um funcionário de uma empresa, um autônomo, seja lá o que você for,
é importante você perguntar e se questionar sempre. Eu estou trabalhando com o meu potencial máximo? Essa pergunta nos faz justamente pensar nisso. Eu estou atendendo somente à expectativa dos outros e fazendo a média? Ou eu estou realmente fazendo a vontade de Deus e trabalhando no meu potencial máximo? É essa pergunta que a gente tem que fazer também. Essa pergunta, ela nos leva a questionar até os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Isso é muito importante. E num dos artigos que eu li para fazer essa palestra, eu descobri uma coisa interessante. Os nossos pontos fortes não são aqueles onde a gente tem muita habilidade para fazer e faz com o pé nas costas, como todo mundo fala. Os nossos pontos fortes são aqueles que a gente faz sim com o pé nas costas, faz de uma forma fácil, mas que a gente sente prazer, a gente se sente realizado com isso. A gente sente vontade de fazer de novo, a gente faria isso sem precisar receber. Esses são nossos verdadeiros pontos fortes. Vocês concordam comigo que se você tiver uma visão distorcida disso, você pode estruturar a sua carreira em habilidades que depois você vai chegar lá no final da vida e fala, para que eu me dediquei? Aonde eu me realizei? Se eu estou investindo em coisas que eu nem gosto. Todo mundo me elogia, todo mundo dá valor para o que eu faço, mas não é o que eu quero fazer, não é o que eu me sinto verdadeiro fazendo. No final das contas, Deus vai perguntar para a gente. Ele não vai perguntar se você foi o Barack Obama, se você foi o Gandhi, você foi seja lá quem for. Ele vai perguntar assim, você foi o Emerson Chagas? Quem eu criei para fazer uma determinada missão? Então, a gente precisa reavaliar se a gente está realmente no nosso potencial máximo. E o que a gente precisa para poder chegar nesse potencial. Mais uma pergunta importante. Qual a minha essência e onde eu me sinto melhor? Essa pergunta diz respeito a ambiente, a valores pessoais, a propósitos de vida. Muitas pessoas escolhem a sua carreira, escolhem trabalhar num determinado ramo, mas esquecem do ambiente que elas vão conviver, se isso vai confrontar os valores pessoais que ela tem, se isso está alinhado com o seu propósito de vida. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Cada vez que a gente está fazendo negócio com o cliente, cada vez que eu estou entrando numa nova empresa para prestar serviço, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Isso vai nos permitir reavaliar se eu estou trabalhando e deixando a minha verdadeira essência e estou me sentindo melhor no que eu estou fazendo. Para resumir isso que eu falei para vocês, eu sempre gosto de trazer uma frase que me impacta muito, que é: conhecer a si mesmo nos ensina a aceitarmos como somos e construir sobre esse material bruto a obra-prima que cada um é chamado a ser no reino de Deus. Daí eu reforço para vocês a importância do autoconhecimento, como a gente precisa entender, e até para nos aceitar, e depois de nos aceitar, saber aonde que a gente tem que trabalhar, e sempre reforçando uma coisa: trabalhar em Deus, não com as pessoas que estão à sua volta. A referência é Deus e você. Depois, aquilo que você entendeu juntamente com Deus, você demonstra para o mundo. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o processo inverso e estar recebendo todas as referências externas e não sendo quem realmente a gente deveria ser. Segundo ponto que eu coloquei naquela engrenagem. Além de conhecer a si mesmo, você precisa encontrar a sua missão. E aqui é bem encontrar a sua missão mesmo, porque não é você criar a sua missão. Você tem que encontrar a sua missão, porque essa missão já foi determinada por Deus. A gente não tem que ficar buscando uma missão, a missão de quem está próximo da gente, tentar copiar uma missão do outro. Deus já nos deu uma missão individual e personalizada. Cabe a gente, com Ele, encontrar essa missão. Portanto, a missão, para que vocês tenham uma referência do conceito, a missão é divina. A missão, ela é revelada por Deus. Por isso, nós precisamos nos relacionar com Ele constantemente, para poder entender qual a missão que Ele tem para a gente. A missão nos faz viver em coerência com aquilo para o qual fomos criados. Além disso, encontrar a missão não é um desafio mental,
é um desafio espiritual. Tudo que eu falo para vocês, desde o começo, vai acabar caindo sempre na mesma coisa. Você, com Deus, buscando o autoconhecimento, buscando encontrar sua missão, e depois você vai revelar isso para o mundo. Não tem nada, nenhum conselho que eu possa passar para vocês, quando o assunto é carreira, quando o assunto é vida profissional, que eu fale para vocês, vá buscar no mercado, pergunte para o mercado o que o mercado acha de você, pergunte para as pessoas à sua volta o que as pessoas acham de você. Em primeiro lugar, você tem que estar posicionado com você e com Deus, quem você é e qual é a sua missão. 3 obstáculos que eu queria passar para vocês, rapidamente, que impedem a gente de encontrar nossa missão. Primeiro obstáculo, tentar agradar a todos. Esse é o primeiro e eu acho que esse é fundamental. Toda vez que a gente tenta agradar os outros, a gente se distancia da nossa missão. Conforme Paulo nos falou em Gálatas, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Toda vez que nós temos a referência dos homens para poder realizar nossa missão, nós estamos cada vez mais se distanciando dela. Então esse é um primeiro e grande obstáculo para estarmos alinhados com a nossa missão. Um outro ponto, desejo de reconhecimento. Toda vez que eu faço o meu trabalho, seja onde for, que eu busco, em primeiro lugar, o reconhecimento, de novo, eu estou criando um obstáculo e estou me desviando da minha missão. Porque o reconhecimento não vem dos homens, o reconhecimento vem de Deus. E toda vez que a gente distorce esse conceito, a gente acaba se desviando da missão. Conforme Mateus 6:1 nos diz, tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Na verdade, eu até penso que Deus, na verdade, ele não quer receber a glória. Ele quer nos fazer prestar atenção que, na verdade, eu não tenho que buscar o elogio do mundo. Eu não tenho que buscar o elogio de fora. Acho que esse é um grande ensinamento para a gente nessa questão de não ter o desejo de reconhecimento. Um terceiro obstáculo é escolher a zona de conforto. De novo, toda vez que eu procuro realizar o meu trabalho e que eu busco uma situação confortável, uma situação que não tenha nenhum problema, uma situação que eu vou ficar tranquilo lá exercendo o meu trabalho, você pode ter certeza, você está distante da sua missão. Porque a missão, estar na missão, alinhada com a missão de Deus, vai nos trazer desconforto o tempo todo. Mas, de novo, voltando lá em Paulo, faço isso com alegria, porque eu sei que eu estou alinhado com a missão que Deus tem para mim. Toda vez que a gente estiver em zona de conforto, acomodado, você pode ter certeza, você está ficando cada vez mais distante da sua missão. Então você precisa rever seus conceitos e buscar em Deus, eu preciso procurar um problema. Na verdade, um problema que possa me desenvolver, aonde eu possa atuar como agente verdadeiro de mudança, não como um espectador do mundo. Eu eu tenho certeza, Deus não quer que a gente seja um espectador, que a gente esteja na arquibancada apreciando o mundo. Deus quer que a gente participe, senão não tem visão de reino. Se a gente não estiver participando do mundo, a gente não vai conseguir ser agente de mudança junto com Ele. Então é isso que Ele espera da gente. Para resumir, a melhor frase que eu encontrei para falar sobre missão é o lugar para onde Deus te chama e onde a sua profunda felicidade e a mais ardente fome do mundo se encontram. Esse eu acho que é o conceito que me impacta muito, que eu acho que, em resumo, a missão é essa. Vou até repetir. O lugar para onde Deus te chama, aonde a sua profunda felicidade e a mais ardente fome do mundo se encontram. Aí eu acho que é o casamento perfeito. Um terceiro ponto para a gente finalizar essa reflexão inicial sobre reinvenção de carreira,
acho que a gente tem muito assunto para conversar mais durante o ano, é ser fiel à missão. Não basta você se conhecer, não basta você buscar em Deus a sua missão e depois você não ter fidelidade para cumprir a sua missão. Jesus, não poderia ser diferente, é o nosso grande exemplo. A consciência de Jesus da sua missão. Algumas citações para vocês. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quer dizer, eu tenho certeza da minha missão. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quer dizer, eu já sei qual é a minha missão. Não adianta me chamar para outras coisas, porque o Pai me deu uma missão e é essa que eu vou executar. Quando eu estava pensando nessa palestra, eu fiquei pensando, Jesus nos dias de hoje, se ele não receberia convites de empresários para poder montar uma empresa de milagres, para poder participar de alguma igreja, recebendo diversos convites para poder montar diversos negócios. Se ele não tendo a consciência da missão, ele se desviaria completamente. E vocês percebem que isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente o tempo todo. A gente corre o risco de, se a gente não tiver a nossa missão muito gravada na nossa mente, se a gente não estiver muito alinhado com a missão de Deus, a gente vai ficar o tempo todo à deriva. A gente vai cada hora para um lugar diferente e não vai conseguir cumprir a missão que Deus nos deixou. Então, a fidelidade à missão é uma das coisas mais importantes para a gente poder amarrar todo esse pacote de reinvenção da carreira. Eu achei ele interessante para trazer para vocês, e quero ler, porque eu acho que isso resume bem a questão que eu quis dizer, que Jesus estava focado na sua missão. Ao romper do dia, Jesus foi para o lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não os deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Vocês imaginam Jesus buscando reconhecimento, Jesus buscando aprovação, Jesus buscando zona de conforto? Ele ficaria completamente fora da missão que ele veio fazer aqui no mundo. Mas essa consciência e essa força para poder cumprir a missão fez com que ele não ouvisse os ruídos do mundo e cumprisse passo a passo o que ele veio fazer aqui. Eu acho que não tem exemplo melhor para a gente se espelhar do que esse para poder cumprir a nossa missão profissional nesse mundo. Em resumo, o que eu quero deixar como semente para vocês, para que vocês possam refletir bastante durante esse ano de 2015, é que fidelidade à missão faz você trabalhar na plenitude dos seus talentos. Faz você trabalhar de uma forma que todo mundo vai reconhecer o seu potencial. Não tem como. Se você for fiel à sua missão, você vai trabalhar na plenitude dos seus talentos. E aí, o seu máximo potencial vai aparecer. Não é o potencial mediano, não é o potencial mais ou menos, é o potencial máximo. É aquele que, aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Seja você empresário, empreendedor, profissional liberal, seja você está numa atividade menor ou uma atividade maior, quer sair de uma atividade para outra, se você estiver alinhado com a sua missão, você vai estar na plenitude dos seus talentos e você vai ter o seu máximo potencial de desenvolvimento. Para a gente finalizar, mais uma frasezinha só para não perder o costume: toda profissão desejada por Deus comporta uma missão, a de pôr em prática no propósito, campo de trabalho, os pensamentos e a intenção do Criador. Que essa semente fique plantada nos nossos corações nesse ano de 2015 e que a gente possa esquecer crise, esquecer operações lava-jato e tudo mais que a gente tem ouvido que quer nos deixar amedrontado, e que a gente firme numa atitude empreendedora, aquela de quem se conhece,
sabe qual é a sua missão e decidiu, em Jesus, ser fiel a essa missão. Muito obrigado.